amém? Como temos acompanhado e vimos na semana passada, a primeira instrução que o apóstolo Pedro deu aos irmãos que se encontravam espalhados ali na Ásia Menor foi que para que eles pudessem desfrutar da glória de Deus, mesmo passando por aquelas provações, da perseguição, pelo sofrimento, por diversos momentos de dores, era somente por meio do amor. Como podemos ver no verso, a primeira parte do versículo 8, que diz: embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E hoje, queridos, nós veremos no nosso estudo da Escola Bíblica Dominical que Deus prova a nossa fé para nos preparar para a sua glória vindoura. Para que eu e você alcancemos o alvo da nossa fé, a nossa salvação. Para que nós desfrutemos da sua glória, mesmo em meio às provações da vida. Como temos estudado esta primeira carta do apóstolo Pedro, queridos, aqueles irmãos eles se encontravam dispersos pela perseguição que estavam sofrendo em todo o território da Síria, Turquia. Estavam, como podemos ver no relato bíblico, tendo que suportar a dor e o sofrimento desta provação. A provação que Deus permitiu que eles passassem não foi de maneira alguma para vê-los sofrer, mas para aperfeiçoá-los, para moldá-los, para ensiná-los, para fazê-los refletir naquilo que estavam passando e levá-los a experimentar um pouco mais da graça e da glória de Deus em suas vidas, para promover na vida deles o crescimento espiritual e a perseverança para a eternidade. Nós também, não diferentemente desses irmãos, almejamos como igreja um futuro glorioso com Cristo na eternidade. Mas como podemos transformar as provações, as dores, os sofrimentos que temos vivenciado hoje na pele em uma glória atual e presente? E não tão distante como a do futuro glorioso que nos aguarda. Aguarda a todo aquele que crê um dia no Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal de suas vidas. O apóstolo Pedro, então, nos ensina 4 coisas e ensinou para aqueles irmãos 4 coisas, 4 instruções, das quais nós já vimos uma na semana passada, que foi o amor, e veremos hoje a segunda instrução. Vimos que Pedro, quando escreve para aqueles irmãos, tanto para nós hoje também, como desfrutar da glória de Deus, mesmo passando por provações, mesmo enfrentando alguns sofrimentos e dores ao longo da jornada da nossa vida. Sabe o que é preciso, queridos irmãos? E o que Pedro ensinou nessa segunda instrução que veremos hoje? É preciso crer somente em Deus. Que tudo isso, cremos em Deus que em breve vai passar, conforme a vontade do Senhor para as nossas vidas. No verso de número 8, a segunda parte, que nós iremos nos deter hoje, diz o seguinte: e ainda que não vejam agora, creem nele, mesmo que vocês não estejam vendo o Senhor Jesus Cristo. Eu e você, continuemos a crer somente nele. Pedro instrui a sua igreja, essa igreja que se encontrava dispersa pela perseguição, mas uma igreja unida numa só fé, em uma só carne, em um só espírito. Pois o cristão, ele vive pela fé, o cristão, ele vence pela fé, o cristão, ele anda pela fé. E o cristão, ele só é salvo pela fé em Cristo Jesus, e é o nosso Senhor. Portanto, irmãos, a nossa fé, ela deve estar acima de qualquer possibilidade, a nossa fé, ela deve estar acima de qualquer expectativa, ou até mesmo esperança humana, na solução ou na possível solução de quaisquer problema que seja.
Se aqueles irmãos, como temos estudado aqui a respeito da vida deles na primeira carta de Pedro, se esses homens e se essas mulheres estivessem crendo e depositando a sua confiança, a solução dos seus problemas, e principalmente da perseguição que estavam sofrendo, nas mãos dos discípulos de Jesus, eles estavam perdidos. Como bem conhecemos o relato bíblico do Novo Testamento, depois que os 12 discípulos, eles passaram ali por 3 anos intensos, aprendendo com Jesus, caminhando com Jesus, orando com Jesus, realizando diversos milagres com Jesus. Se Jesus, naquele exato momento, confiasse o seu ministério nas mãos daqueles homens que estavam ainda sendo treinados, vimos que um o traiu, vimos que o outro o negou, vimos que outros o abandonou, vimos que outros se acovardou, alguns até mesmo duvidou. Hoje podemos ver, queridos, a ignorância de muitos e a falta de conhecimento por não buscarem a palavra genuína de Deus. Muitas pessoas têm sido enganadas por muitos charlatões gospel, que se dizem pastores, bispos e por aí vai, apóstolos. No livro do profeta Oséias, o capítulo 4, versículo 6, existe ali uma receitinha para você, querido irmão, para você, querida irmã, não cair nesta lábia que muito, às vezes, nos encanta, mas que muito nos afasta da presença de Deus, nos esfriando espiritualmente, com este novo jeito de adorar e de buscar ao Senhor, que a Bíblia identifica como um outro evangelho. O profeta Oséias diz o seguinte: meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como os meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus. Eu me esquecerei então de seus filhos. Vocês estão sendo destruídos por falta de conhecimento, e conhecimento da palavra genuína de Deus. Hoje nós estamos vivendo num mundo pós-moderno, pós-avançado, tão pós de tudo, em que as pessoas querem tudo para já. E com isso, muitos acabam procurando aquilo que é mais prático, mais cômodo para si. Um exemplo claro disso que nós temos hoje é o bom hábito batista de ler, estudar, meditar a palavra de Deus, que é o nosso juramento também, né, irmãos? De fé e de prática, como cristãos batistas que somos. Hoje temos, infelizmente, perdido este hábito de ler, estudar, meditar na palavra de Deus para o hábito das pregações e estudos na internet. Eu não tenho nada contra os vídeos e pregações, estudos de internet, irmãos. Mas eu posso dizer com toda certeza absoluta, irmãos, sem sombra de dúvidas, que os meus maiores e melhores aprendizados da Bíblia vieram por meio de estudos leigos e simples. Somente eu e Deus. Nem os meus melhores professores do CETEBS, nem as melhores pregações dos melhores pregadores que eu já ouvi na internet chegaram perto daquilo que no silêncio do meu quarto Deus me ensinou e falou ao meu coração. Neste momento, queridos, tão conturbado que estamos vivendo desta pandemia, peço a você, querido irmão, querida irmã, que confie em Deus. Mas como, pastor, fazer isso? Como confiar em Deus neste momento tão conturbado? Volte-se para Deus, queridos. Volte à sua intimidade com Deus novamente, por meio da leitura da sua palavra, as Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua caminhada, em nome de Jesus. E até logo mais à noite. Pai querido, graças nós te damos por este estudo
abençoador que o Senhor trouxe e veio de encontro aos nossos corações, nos mostrando, Deus, a responsabilidade e o compromisso como servos teus de estar, Pai, abrindo mão às vezes deste ostracismo, né? Às vezes desta vida procrastinada, Senhor Deus, que essa pandemia tem nos causado este certo desânimo, Pai, de buscar ao Senhor com alegria, quando buscávamos ao Senhor antes, Deus, às vezes quando estávamos na igreja, com a comunhão com os nossos irmãos. Pedimos que o Senhor esteja, Pai, nos ajudando a crer no Senhor Jesus Cristo nestes momentos difíceis que temos passado nessa quarentena, nessa pandemia, nesse isolamento social, Pai. Mas que o Senhor possa estar nos dando força, renovando, Senhor Deus, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso vigor, Pai, para poder usá-lo para o louvor da Tua glória, na busca da Tua palavra, em espírito e em verdade, para a glória do Teu nome. Te agradecemos, Pai, por este estudo que o Senhor falou aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém.